Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse evento sobre gestão de resíduos sólidos, um tema tão importante para a nossa cidade e cujo debate temos muito orgulho de ter iniciado. Hoje temos o nosso quinto e último painel da primeira jornada de resíduos sólidos, promovido pela vereadora Janaína Lima, do Partido Novo. Durante essa jornada, nós buscamos aprofundar cada vez mais esse debate. Assim, no nosso primeiro encontro, focamos no panorama geral da cidade de São Paulo, analisando como está a situação atual, quais são os seus problemas e como podemos resolvê-los. No segundo painel, buscamos casos concretos de formas de cuidar dos resíduos sólidos, para entendermos e ampliarmos os nossos horizontes. Já no nosso terceiro painel, recebemos iniciativas que nos mostraram como podemos inovar nesse setor, algo que foi ainda mais explorado presencialmente quando visitamos a central mecanizada da Loga no nosso quarto encontro. Agora, gostaríamos de encerrar a jornada, mas não a discussão, com um evento voltado ao que aprendemos, contemplando em especial questões como a necessidade de criação de uma taxação sobre a gestão de resíduos sólidos, uma análise do impacto no setor produtivo e desafios para a construção da licitação de 2024. Após este painel, pretendemos organizar todo o conhecimento incrível que a gente conseguiu nessa jornada num único arquivo. Então, caso você tenha interesse em receber esse material, a gente convida vocês a se inscreverem através do link materiais.janainalima.com.vc/resíduos. Eu também vou colocar ele aqui no chat para vocês conseguirem acessar mais facilmente. Antes de começarmos o nosso debate, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, sobretudo dos nossos palestrantes, Cristiane Cortes, assessora técnica do Conselho de Sustentabilidade da FEComércio São Paulo, Fabrício Soler, advogado especializado em Direito do Ambiente e Direito de Resíduos, João Manuel da Costa Neto, diretor da SP Regula, e Monte da Ram, diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Anlurb. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, compartilhando o conhecimento de vocês. Também gostaria de passar agora a palavra para a vereadora Janaína Lima. Muda. Boa noite a todos e a todas. Muita alegria nós estarmos aqui em mais uma jornada. Vejo aqui muitas pessoas queridas, como a Marilene, que na sua pessoa gostaria de cumprimentar todos os convidados, as pessoas que participam aqui desse chamado de integrar essa nossa jornada. Afinal de contas, quando a gente começou essa jornada, foi algo muito despretensioso, mas que a jornada ela foi crescendo a cada encontro, e a gente percebeu, né, que muitos dos cidadãos não têm a dimensão da quantidade de lixo que nós produzimos, e que fica aquela pergunta, né, será que damos o destino correto a esse lixo? Será que estamos satisfeitos com as soluções que estão nascendo nesse momento? Então, a gente percebe que tem uma grande oportunidade, por isso eu gostaria de saudar todos os palestrantes que passaram aqui pelos demais encontros da nossa jornada, os da data de hoje. Eu quero aqui muito felicitá-los, na absoluta certeza de que esse encontro será tão maravilhoso quanto todos os outros que tiveram oportunidade de integrar os nossos painéis, né? Eu acho que o que fica é a mensagem esclarecedora, né? E que recompensa a participação, todos esses especialistas que vêm, trazem as suas opiniões, buscam consolidar soluções para a nossa cidade, porque esse drama que São Paulo vive, da quantidade de lixo que gera, é invisível aos olhos de grande parte dos cidadãos. Então, essa cidade, né, que a gente sai nessa correria, a gente não tem a dimensão dos seus problemas e muitas vezes não temos tempo, né, de perceber como nós tivemos tempo de nos dedicar ao longo dessa jornada, que a gente precisa dar uma solução e um destino para que possamos nos dar satisfeitos com os resultados que hoje nós não encontramos na gestão do lixo da nossa cidade. E os desafios são enormes, né? Vai desde a
conscientização do cidadão sobre a questão do lixo, até leis, burocracia, incentivos de novas formas de tratar esses resíduos. Então, não é uma questão que tem que ser encarada de um nível prático somente, né? É importante a gente considerar que é a forma de educar a nossa população sobre o lixo que produzimos, né? Como que é feito, como que é feita hoje essa gestão, né? São Paulo teve uma conquista muito grande, que foi conseguir reduzir 500 toneladas do lixo que produz. Só isso já gerou um grande resultado na gestão, na diminuição dessa quantidade. Isso que diminui, inclusive, o lixo, a quantidade de lixo encaminhado para os aterros, que é um dos grandes problemas dessa questão, né? Então, nos últimos 4 anos, a gente precisa diagnosticar isso, porque, como aqui a gente falou em outros encontros, teremos a revisão da gestão, né, contratual dos resíduos sólidos da nossa cidade. É uma oportunidade de nós incluirmos no contrato todas as inovações aqui pensadas. Então, eu quero aqui convidar todos vocês para que a gente continue nesse trabalho, porque São Paulo produz 5 milhões de toneladas de lixo. Então, pensam vocês, nesses últimos 4 anos, foi isso que São Paulo produziu. E isso precisa gerar uma grande reflexão na nossa cidade, porque aqui a gente discutiu que os problemas, né, diagnosticados vão além dos aterros, né? Os aterros, ele é sim uma grande preocupação, mas a gente também precisa investir em reciclagem, em compostagem, e por que não a gente não pensar aqui como a gente traz, né, as usinas Waste to Energy, né, que tem aqui até o pessoal que trabalha com isso. A gente teve a oportunidade de conhecer várias iniciativas. Então, essas soluções, elas são uma grande oportunidade de discutir se esse resíduo vai ser compostado ou reciclado. Então, são ganhos não somente ambientais. O lixo, ele gera recursos econômicos, oportunidade de emprego, geração de renda. Então, é muito importante que a gente traga a tecnologia para o uso da gestão desses resíduos. Então, fica aqui esse convite para todos nós permanecermos unidos, dialogando nessa grande frente de pensarmos soluções na gestão dos resíduos sólidos da nossa cidade, como a gente pode engajar e conscientizar os cidadãos da nossa cidade e, sobretudo, como que nós podemos ficar cada vez mais atentos a propor soluções que vai além de proposições de leis. Como que a gente pode desburocratizar e fazer com que a nossa cidade seja acessível e possível a todo cidadão e empreendedor dessa cidade. Então, parabéns a todos que integraram aí essa jornada, que construíram com a gente esse sonho, esse desafio. Esse é só o primeiro passo, essa nossa jornada, e eu estou contando também com todos os nossos painelistas da data de hoje, para que a gente consiga cada vez mais ser fonte de inovação, de tecnologia e de soluções para a cidade de São Paulo. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Para darmos seguimento, cada palestrante... perdão, Francisco, você quer falar alguma coisa ou eu posso... Não, você pode seguir e aí eu falo alguma coisinha no encerramento. Acho que fica mais... Tá bom. Ganhamos mais tempo. Tá bom. Para darmos seguimento, cada palestrante terá 8 minutos para apresentar os seus pontos. As apresentações vão ser feitas em ordem alfabética. Quando faltar 1 minuto para acabar, eu dou um aviso. Eu vou falar 1 minuto. Não vou querer interromper vocês, desculpa. E, por último, depois de todas as apresentações, teremos 20 minutos para perguntas abertas do público. Então, agora eu passo a palavra para a Cristiane Cortez, da FEComércio São Paulo.
Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, vereadora Janaína Lima, a todo o seu gabinete. Falo boa noite também para o Fabrício, para o Monte, para o João Manuel. É sempre muito bom poder participar desse tipo de discussão sobre os resíduos sólidos, porque todos, né, temos a nossa responsabilidade em relação aos resíduos que geramos. E hoje, então, eu estou aqui para falar como representante da FEComércio. A FEComércio, ela é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do estado de São Paulo, e ela reúne sindicatos de comércio e de prestação de serviços. Esses sindicatos, eles possuem empresas, né, na sua base de representação, então são as lojas, as mais variados setores, tipos de lojas, lojas de material de construção, supermercados, lojas de eletroeletrônicos, de roupas, de calçados, açougues, e tanto a loja, né, aquela loja varejista, o atacadista também, e alguns também prestadores de serviços, né? Por exemplo, as empresas que fazem manutenção em elevadores, lavanderias. E dentro dessa gama, tem algumas empresas que não fazem parte da nossa base de representação. Por exemplo, as padarias, que pertencem ao Sindicato das Indústrias, os mecânicos, borracheiros. Eu estou citando, né, esse tipo de empresa, sempre já levando em consideração que são empresas que geram resíduos, alguns resíduos bem específicos, né, e outros que são muito similares aos resíduos domésticos que todos nós geramos nas nossas residências. Então, lá na FEComércio, a gente tem um conselho de sustentabilidade, e nesse conselho, então, nós procuramos orientar esses empresários do que eles precisam fazer, né, para estar dentro, seguindo a lei aqui da cidade de São Paulo em relação aos resíduos que eles geram durante as suas operações. Então, há cerca de uns 2 ou 3 anos, depois acho que o Sr. Monte vai poder falar melhor, quando foi estipulado aquele cadastro, né, que toda empresa precisava fazer com a NURB, nós trabalhamos bem diretamente naquele momento, levando então essa orientação para as empresas, explicando como que era esse cadastro, qual era a finalidade do cadastro, porque é importante quando chega uma nova determinação que a empresa saiba o porquê que ela precisa cumprir mais aquele procedimento, né, dentro de tantos outros que precisam ser cumpridos, e sempre lembrando, né, que a empresa está ali para ter o seu negócio, servir bem o seu cliente, arcar com todas as suas despesas de aluguel, de impostos, de folha de pagamentos, né? Então, quando chega mais uma obrigatoriedade, a gente precisa levar esse entendimento para o empresário para que ele cumpra e entenda que ele tem um papel relevante nessa dinâmica da cidade de São Paulo, principalmente em relação a resíduos, que é assim tão sensível, né? Porque a gente sabe que então aqui na cidade, aquele gerador com mais de 200 litros por dia, ele já não pode se servir da coleta pública, né? Ele precisa contratar um serviço especializado para isso, ele precisa ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, onde ele já leva em conta todos os tipos de resíduos que ele gera, a quantidade, a periodicidade, e precisa se organizar para isso, precisa separar o que é reciclável do que não é, também precisaria separar o que é orgânico e que pudesse ser levado para uma compostagem, porque a intenção é sempre que a menor quantidade de resíduo vá para aterro, porque isso tem um custo. Então, do mesmo jeito que o município tem um custo para fazer isso, o empresário também tem. Então, quanto melhor ele fizer essa gestão, então, num primeiro momento, sempre tentando reduzir a produção de resíduos e depois fazendo essa gestão adequada, isso para ele também é uma economia, né? Essa gestão adequada vai fazer com que ele gaste menos para fazer essa gestão. Então, a gente tem sempre essa preocupação de levar essa informação. E o que a gente percebe é que o município,
e a Câmara Municipal ela vai sempre trazendo muitos projetos de lei relacionados a resíduos, muitos até que vão em conflito com leis que já estão estabelecidas, né? Então, lá na FEComércio, a gente também faz um acompanhamento desses projetos de lei, a gente leva essas propostas, internaliza, conversa isso com as empresas, com os sindicatos, verifica como que aquela lei vai impactar, né, a operação, o dia a dia do negócio, e marca, a gente conversa sempre com os vereadores, os autores da proposta, ou em alguma comissão que ele está tramitando, para até que a gente entenda a real necessidade daquela mudança, né? Algumas são até um retrocesso, por exemplo, já há mais de 5 ou 6 anos que já tem a lei das sacolinhas plásticas, né, que deu uma boa reduzida no desperdício do uso dessas sacolas durante as compras, e existem até projetos de lei que querem voltar com a sacola, fazendo com que as empresas sejam obrigadas a distribuir à vontade novamente as sacolas. Então, tem leis que vêm para trazer novidades que vão melhorar, né, a gestão, e tem outras que são um retrocesso, né, essas propostas. Então, a gente sempre vai conversando com todos os atores, a gente também dialoga muito com a indústria, né, com os importadores, porque é importante que o setor produtivo se entenda, né, e tenha um posicionamento, e a gente faz esse trabalho. Então, uma coisa que a gente faz é essa parte das empresas, desses resíduos que são gerados por elas, e um outro trabalho que a gente faz também muito importante é a logística reversa, que as empresas, toda, né, o setor produtivo tem aquela responsabilidade compartilhada, então a gente vem trabalhando há anos nessa formulação das propostas. 1 minuto já, Camila? Passou rápido. Então, depois eu posso falar um pouquinho mais da logística reversa, que é importante só nesse primeiro momento deixar bem claro que uma coisa são os resíduos que as empresas geram e que elas precisam fazer, como eu já expliquei. A outra coisa são os resíduos que chegam nas empresas porque elas são pontos de entrega, e outra coisa são os resíduos que as pessoas põem para a coleta seletiva ou os pontos de entrega públicos. Então, acho que é muito importante a gente ter essa diferenciação em mente. Então, se depois os meus companheiros aqui de mesa, né, mesa virtual, eles não abordarem essa temática, mais para frente eu volto a falar sobre isso, tá bem? Eu estou vendo que hoje o Fabrício tem uma companhia ali, um assessor, uma fofura. Então, tá bom, obrigada. Obrigada, Cristiane. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fabrício Soler, se você conseguir. Lógico, vamos lá. Boa noite a todos. Aqui quem me acompanha é a Helena, né? Então, estamos aqui na função. Então, espero que ela consiga administrar aqui o nosso bate-papo. Mas o primeiro ponto que eu queria registrar, primeiro, uma satisfação compor a mesa aqui com a Cris, quem admiro aí um trabalho de longa data, né, na FEComércio, o Monte, que dispensa apresentações, o João Emanuel, o Francisco, e veja, e naturalmente a Janaína. A Janaína, vou falar aqui como, né, na PF, na pessoa física, uma parlamentar que muito orgulha quem mora na cidade de São Paulo, o trabalho que ela vem fazendo, e num tema áspero como esse. Ninguém quer falar de resíduo. Afinal de contas, o sistema funciona, né? Ninguém sai de casa tropeçando no resíduo, né? Ninguém dorme num dia e o resíduo fica 12, 24 horas na rua. Então, a sociedade paulistana, na minha opinião, está mal acostumada. O serviço funciona, a cidade é razoavelmente limpa, nós temos aterros sanitários que fazem a disposição final ambientalmente adequada. A cidade de São Paulo é um país. A Suíça tem 8 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões, São Paulo tem 11, 13. Então, esse ponto, a Janaína enfrentar esse assunto, né, e trazer essa discussão pública num tema áspero, e que a sociedade, de certa forma, mantém o distanciamento,
é digno de reconhecimento, aplausos, e que esperamos, sim, que esse tipo de debate promova, né, uma melhoria constante, um aperfeiçoamento contínuo no sistema de gestão. Nada é tão bom que não possa melhorar, e, em particular, com a participação do usuário do sistema, de quem gera resíduo. A prefeitura gera resíduo na escola pública, no estabelecimento público, mas o gerador, de fato, somos nós. É o cidadão que gera. O poluidor é o cidadão. Né? Então, os exemplos que a Cris trouxe, de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, todos somos geradores, em menor ou maior escala. E, por consequência, temos a nossa cota de responsabilidade nesse assunto. E por que eu trago isso? Porque nós temos um marco legal do saneamento, que traz como obrigação a cobrança pelo resíduo, pelo serviço de coleta, manejo e disposição. Calma aí. Ó, esse é seu. Esse. Pega isso. Não tá colando mais. Não tá colando mais. Espera aí, um minuto para resolver aqui. Segura aí. Sem problemas. Vou fazer uma pausa técnica aqui no nosso cronômetro. Enquanto isso, você quer que a gente cante alguma coisa? Não, na verdade, já resolvemos, né? O Not in My Backyard não está aqui mais, né? Está lá, então foi para outro cômodo. Mas eu queria aqui só algumas mensagens principais. Primeiro, que é essa do usuário, por consequência, gerador do resíduo, e, de fato, é onde se aplica o princípio do poluidor-pagador. Então, quando você fala, a prefeitura precisa fazer, a prefeitura, leia-se, né, para cuidar do resíduo que eu gero. Né? Eu sou o gerador, eu sou o poluidor. Segundo ponto, o novo marco de saneamento traz claro que é o seguinte: tem que assegurar a sustentabilidade econômica financeira. O orçamento do município tem que ser preservado. Educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, lazer, dentre tantas prioridades. Resíduo, quem vai pagar é o gerador. Quem gera o resíduo tem que pagar. É um assunto áspero, sem dúvida alguma, mas seja via taxa no IPTU, tarifa, da mesma forma, o exemplo que a Cris trouxe. O grande gerador, quem gera mais de 120 litros, a rigor não pode colocar, né, o resíduo na rua. Né? Não pode deixar, não pode, sim, tem que arcar com a conta na qualidade de gerador. Então, acho que esse ponto é fundamental do novo marco de saneamento. E aqui trago mais um ponto de vista que, naturalmente, as formas de tratamento. Né? Nós temos que lembrar que São Paulo tem 2 centrais mecanizadas que foram as primeiras do Cone Sul a serem implantadas. As 2 centrais mecanizadas que nós temos aqui em operação na cidade de São Paulo, né? Uma na concessão da Loga, outra da EcoUrbis, foram as primeiras do Cone Sul, pô. Então, assim, e tudo custa. É um investimento, né? É o risco da operação, tecnologias que não estão tropicalizadas ainda, que não são nacionalizadas, a qualidade do resíduo. Né? A gente fala muito que o resíduo é uma riqueza, veja, vírgula, se bem gerenciado, se separado, se descartado corretamente. Se não, é rejeito, mistura tudo, vira uma passaroca e não tem valor nada. Então, todo esse processo do gerenciamento, da conscientização da sociedade, do usuário, do gerador, o papel do município, o papel, né, do gerador do resíduo, tanto na pessoa física como no caso das empresas, e dos tratamentos, da tecnologia. Hoje, o próprio modelo adotado pelo município, né, de um controle todo online dos grandes geradores, excelente, né, digno de exportação essa tecnologia. Exportação que eu falo para os outros municípios brasileiros, porque muitos não estão atentando que o novo marco do saneamento prevê o seguinte: se o município não equiparar o resíduo da indústria, do varejo e da prestação de serviço, a rigor, o município não poderia coletar, sob pena de incorrer em improbidade administrativa. Isso está na lei, expresso.
né? Então, o município tem que equiparar. Se ele não equiparar, não pode coletar. Inclusive, já tem casos concretos aqui na região metropolitana de São Paulo, em que os municípios estão ajuizando a ação de cobrança contra determinados estabelecimentos, uma vez que o município coletou, transportou e destinou resíduos de grandes geradores, enquanto esses são os responsáveis pelo gerenciamento dos seus resíduos. Então, eu acredito que nós vivemos um momento propício para essa discussão. São Paulo, a despeito de exemplo em várias frentes, ainda tem seus desafios, né? Tem a própria estruturação, como foi colocado, a Cris colocou, da logística reversa, que acho que certamente vai ter uma oportunidade depois para ela trazer considerações sobre o tema. O tratamento, a compostagem, né? Como ampliar a compostagem, que também é outro desafio, porque tudo é o seguinte, tudo são dimensões, tudo no São Paulo, Brasil, é tudo muito grande, né? Então não dá para falar, lá num vilarejo, na Suécia, funciona a compostagem. Sim, veja, primeiro porque separa bem, segundo porque a aplicação está do lado, né? Então, e esse é um ponto que eu sempre faço questão de chamar atenção também, para as particularidades regionais. A questão de resíduos leva em conta uma visão sistêmica, que considera critérios ambientais, sociais, culturais, tecnológicos e financeiros. Não podemos pegar apenas uma lupa para resolver o tema. Só na perspectiva ambiental não vai ser bem sucedido. Só na perspectiva econômica não vai ser bem sucedido. Nós temos que ter, que é um princípio que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz, é uma visão sistêmica. Então, acho que, para começar aqui, para aquecer os tamborins, fico por aqui para a gente poder depois entrar nos debates e, mais uma vez, cumprimentando a querida Janaína pelo belíssimo trabalho e por enfrentar esse tema, né, de forma pública, transparente, aberta, franca. Veja, a própria composição da mesa fala por si, né? Acho que isso demonstra a preocupação de tratar o tema e não ser, olha, quando o assunto estiver na mesa, aparece. Não, veja, está trabalhando com 3 anos de discussão para um contrato que tem uma primeira possibilidade de renovação daqui 3 anos, e nós estamos aqui discutindo de forma aberta, franca e construtiva. Mais uma vez, obrigado, Camila, a palavra é sua. Obrigada, Soler. Agora eu gostaria de passar a palavra para o João Manuel, diretor da SP Regula. Olá, eu gostaria de iniciar cumprimentando a todos, inicialmente quem nos acompanha, essa jornada sobre resíduos sólidos realizada pelo gabinete da vereadora Janaína Lima, pelo seu mandato, cumprimentar a vereadora e parabenizá-la por essa iniciativa brilhante de realizar essa jornada sobre resíduos sólidos, cumprimentar os membros do seu gabinete, o Francisco Miné, e especialmente a Camila, que foi quem nos trouxe pessoalmente esse convite para estar aqui representando a SP Regula, cumprimentar o ilustre advogado colega Fabrício Soler, a Cristiane Cortez, o nosso professor Monte, que tem sido um grande parceiro deste momento da SP Regula, em que tratamos a transição dos objetos da LURB para a SP Regula. E eu inicio a minha apresentação aqui nessa jornada de resíduos sólidos, trazendo uma apresentação da SP Regula, relembrando que no primeiro encontro dessa jornada foi muito falado dessa expectativa da SP Regula, Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de São Paulo, que foi criado pela Lei 17.433 em julho de 2020, porém ela acabou sendo regulamentada apenas agora, recentemente, no início do ano, no mês de abril, definiu a organização da nossa agência reguladora por meio do decreto, e depois deste decreto, o prefeito Bruno Covas nomeou a nossa diretoria, que é composta pelo nosso presidente, o Dr. Ricardo Torres, que foi quem me destacou para estar aqui, tendo a honra de representar a nossa diretoria, e mais 4 membros na diretoria. Foram nomeados também alguns superintendentes e alguns gerentes para que nós pudéssemos iniciar a estruturação dessa agência que foi criada lá pela lei em 2020. Chegando aqui em abril de 2020, começamos, além da estruturação da agência, que se constitui na forma de uma autarquia em regime especial, então ela iniciou, nós tivemos que tomar todas as providências administrativas
para que ela pudesse ter o seu funcionamento, executar o seu orçamento e ter as responsabilidades de uma pessoa jurídica. Nós também começamos a nos apropriar dos temas das concessões e PPPs já vigentes do município, considerando que é objeto da nossa agência regular e fiscalizar todos esses contratos da administração pública do município de São Paulo. Então, tivemos contato com os mais variados objetos de concessões já vigentes de São Paulo, começando pela Zona Azul, mercado municipal, olhando também para as concessões de gestão e destinação dos resíduos sólidos, e vínhamos fazendo um planejamento da agência como um todo em todos esses objetos. Tá? Porém, agora em junho de 2021, com a posse do nosso prefeito Ricardo Nunes, sucedendo o nosso prefeito Bruno Covas, que muito infelizmente nos deixou, o prefeito Ricardo Nunes observou o cronograma estabelecido na Lei 17.433, editou um decreto que dispõe sobre a efetiva extinção da ANLURB e a transição da gestão do Serviço de Limpeza Urbana de São Paulo, constituindo para isso uma comissão, participando outras secretarias de governo, como a Secretaria de Governo, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Subprefeituras, a própria ANLURB, sendo todo esse grupo presidido pela SP Regula, com a missão de fazer a transição desses objetos, que são hoje gerenciados pela ANLURB, para a SP Regula. Desde então, a incumbência do nosso presidente Ricardo Torres foi que nós fizéssemos isso a campo. Estamos lá já há 20 dias instalado na ANLURB, junto com toda a equipe lá, o Mauro, que tem presidido a ANLURB até então, com os diretores que têm muito nos apoiado, exemplo do professor Monte, que está aqui conosco, entendendo todo o trabalho que é feito pela ANLURB até aqui, entendendo principalmente o objeto, o teor dos contratos e tudo que foi realizado até aqui, como foi falado já nos outros encontros aqui da jornada. Nós temos a concessão, que tem um objeto mais longo, nós temos os contratos mais recentes, que envolve toda a varrição e zeladoria de São Paulo. Então, uma responsabilidade bastante grande, e por isso a gente resolveu ir em loco até a ANLURB. Estamos lá fazendo todos esses estudos para, em breve, cumprindo o cronograma do decreto do prefeito Ricardo Nunes, que foi estabelecido em junho, assumir esses contratos e, efetivamente, já no formato da Agência Reguladora de Serviços Públicos, passar a conduzir tanto a concessão para a Loga e para a Ecourbs, no caso da coleta e destinação dos resíduos sólidos, quanto da varrição de São Paulo. Então, venho aqui hoje para apresentar a SP Regula, me colocar à disposição dessa importante jornada proposta pela vereadora Janaína. Tive aí a oportunidade de assistir os encontros que precederam este encontro, vi que teve bastante elementos trazidos aqui pelos vários palestrantes, técnicos especializados no tema, que trouxeram à baila a discussão importantes aspectos da questão da gestão de resíduos sólidos. Isso também, logicamente, para nós é importante, porque estamos no momento também de planejamento e discussão a partir daqui pela gestão da SP Regula, e estou aqui para contribuir com esclarecimento de algumas dúvidas e dos temas que propõe hoje o tema da jornada com todos vocês. Muito obrigado e fico à disposição. Uau, ainda teria mais 2 minutos, se você tiver mais alguma coisa que você gostaria de complementar. Se não... Posso passar adiante para os demais e aproveitamos o tempo para aprofundar na discussão na sequência. Muito obrigado. Perfeito. Então, gostaria de passar a palavra agora, por último, mas não menos importante, para o Monte. Por favor, Monte, sinta-se à vontade para começar. Bom, boa noite a todos, né? A vereadora, que realmente é uma iniciativa super importante, a questão dos resíduos sólidos, né? Fico honrado de participar disso junto com todos vocês, com o Soler, que é um velho companheiro aí de debates, com a Cristiane, que é uma pessoa que
na função lá do Conselho de Sustentabilidade, com o professor Goldenberg, ela tem nos apoiado e tem contribuído com sugestões, críticas, e no caso que ela citou dos grandes geradores, realmente a FEComércio foi uma grande parceira e nos ajudou a divulgar essa política, né? Com o João Manuel, que representa aqui o novo, né? O novo no sentido de qual é o novo conceito que a gente tem e como é que a gente vai ver essa questão de resíduos sólidos daqui para frente, né? O que a URB trabalhou, né, nesses últimos 4 anos? Ela trabalhou a questão das concessões, procuramos entender isso muito melhor, né, fazendo estudos sobre tanto a questão histórica, como é que a gente chegou até aqui, entendendo onde isso tudo podia ser melhorado. Fizemos grandes avanços em termos de estudos, né? E mesmo de realizações, né? A questão das megacentrais, a questão principalmente da destinação dos noção de ecoparque, enfim, a gente trabalhou muito sempre no sentido de buscar uma correção ambiental, no sentido de que realmente São Paulo fosse a ponta, ou estivesse na ponta na questão do resíduo sólido. Então, a gente atuou junto a organismos internacionais, a gente trouxe tecnologia. Por outro lado, a gente trabalhou muito a questão das cooperativas, e, na verdade, quando você fala de cooperativa, você fala de um conceito um pouco maior, que é o que abrange, né, a atuação das cooperativas, que é o conceito do programa socioambiental, né? Que basicamente significa que a gente precisa dar uma destinação correta ambientalmente aos resíduos, que a gente precisa, nesse processo, fazer inserção social, e que isso tudo tem que ter um equilíbrio econômico. Essa opção por um programa socioambiental assim direcionado, ela é uma opção da sociedade brasileira, né? Através lá da Lei de 10 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e da sociedade paulistana através do PGIS. Então, são os grandes instrumentos que nos legitimam, né, nessa atuação. A gente procurou, na limpeza pública e na zeladoria, trazer uma certa racionalidade ao assunto, diminuindo custos, né, brutalmente. A gente conseguiu reduzir o custo da limpeza pública em alguma coisa em torno de 33%, racionalizando o plano de trabalho, dividindo melhor a cidade em setores, e trazendo um serviço melhor para a população, com controle. Desenvolvemos técnicas novas, né, de monitoramento desses serviços. Procuramos abrir a nossa porta sempre para novas tecnologias, entender o que é que acontece no mundo. Trabalhamos fortemente a questão de resíduo de construção civil, em função da questão dos pontos viciados. O ponto viciado é aquele lugar onde você passa e existe uma montanha de lixo, né? E aí você vê que a empresa de limpeza pública limpa, mas no dia seguinte você tem uma outra montanha de lixo. Então, nós trabalhamos fortemente e basicamente é resíduo de construção civil. Então, a gente atuou fortemente nessa situação,
e conseguimos, de 4.200, 4.300 pontos viciados que tinham em São Paulo, a gente reduziu. Hoje devemos ter alguma coisa em torno de 1.500, 1.600. São números que variam porque vai e volta, né? E trouxemos uma reflexão, né? Tudo isso trouxe uma reflexão para a prefeitura, para a sociedade como um todo. Assim como a FEComércio, a gente procurou outras parcerias, a gente procurou abrir o diálogo com a sociedade através das ONGs ambientalistas, da representação dos catadores. A gente buscou muito a parceria com o Legislativo, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Política Urbana, enfim, a Comissão de Direitos Humanos, né, que representam essa parcela da população mais simples e mais vulnerável que trabalha com resíduo, e trouxemos essa reflexão. A questão da logística reversa é uma questão fundamental, e aí eu queria fazer uma observação. Um minuto só. A gente fez uma reflexão profunda sobre, através de um estudo do PGIS, a grande dificuldade da logística reversa é a seguinte: quem faz os acordos com os setores é o governo federal, e quem paga a conta é o governo municipal. E esses acordos com os diversos setores empresariais nem sempre refletem as possibilidades e as necessidades dos municípios. Então, essa é uma grande limitação que a gente tem na logística reversa. E, finalmente, fechando, já que eu só tenho um minuto, né, a questão da educação ambiental é fundamental. Eu gostaria que vocês vissem um site chamado Recicla Sampa, que é onde tudo isso está espelhado. A Regula SP vem para nós como uma evolução, né? Como se fosse uma Anlurb 2.0. É um novo conceito baseado em concessão, regulação, uma melhoria de serviços. Todos esses conceitos que foram desenvolvidos vão ser absorvidos e vão ganhar uma nova dimensão. Então, a gente vê a Regula realmente como uma evolução de todo o nosso trabalho. É isso. Perfeito, muito obrigada, Monte. Agora, a gente recebeu algumas perguntas, mas antes de tudo eu queria agradecer mesmo pela exposição de vocês, já foi muito esclarecedora, já trouxeram vários pontos interessantes. Tenho certeza que depois das primeiras perguntas que eu tenho aqui, algumas outras vão surgir, vão querer continuar o debate, mas eu queria abrir um primeiro momento, alguns poucos minutos, Cris, se você quiser colocar um pouco da sua fala sobre logística reversa, eu acho que seria importante. Camila, você percebeu que falar logística reversa, o tempo acaba, né? Que é isso? Eu falei, o senhor Monte falou. Então, em termos de logística reversa, a FEComércio tem atuado bastante na construção de termos de compromisso que são estaduais, né? Então, alguns acordos setoriais são federais e o Estado de São Paulo ele tem uma legislação, né, uma decisão de diretoria lá da CETESB. Eu tenho até medo de falar nisso aqui na presença do Fabrício, né? Mas vamos lá, vou me arriscar. Então, tem essa decisão de diretoria, então as empresas precisam construir seus planos de logística reversa, por conta que muitas delas, as indústrias, né, têm o licenciamento ambiental vinculado, condicionado por fazer parte de um plano de logística reversa, e muitas empresas, então, preferem fazer planos coletivos, e esses planos coletivos, então, são assinados esses termos de compromisso. E a FEComércio, então, tem um diálogo com várias
associações de importadores ou de fabricantes e as suas respectivas entidades gestoras, que são empresas que são formadas para fazer a gestão desses variados sistemas, e com isso, então, se constrói esses termos onde fica estabelecido a quantidade de pontos que os municípios vão ter. A maioria é sempre estabelecido em relação à quantidade de habitantes e não ao tamanho do estabelecimento comercial, que é um ponto que o PGIRS aqui da cidade de São Paulo, ele fala, né, acho que lojas com mais de 200 metros quadrados, todas precisam, ou 400, não me lembro agora o número direito, precisam ter um ponto, e aí vem do governo federal e do estado, que é por habitantes, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer, assim, de uma maneira sucinta, é que, se eu não me falha a memória, todos os produtos pós-consumo que precisam de logística reversa, existem esses termos, e uma lei municipal que foi sancionada no ano passado, ou no finalzinho de 2020, foi de 2020 ou final de 19, tem a lei aqui da cidade de São Paulo, e por conta dessa lei, a FEComércio veio conversando com a Anlurb, também com a Secretaria do Verde, porque a gente entende que precisa ter um decreto que regulamente, né, esses sistemas, que foi o que o Dr. Monte falou, que precisa estar adaptado, né, para a cidade, mas sem fugir daquele termo que é o estadual, para poder ser aplicado de uma forma já mais segura. Porque o que é importante nessa logística reversa? Que não se tenha mais pontos do que o que foi estabelecido, porque na hora também de constituir esses pontos e os locais onde eles vão ser colocados, é feito todo um estudo, né, de viabilidade técnica, econômica, ambiental, porque também você não pode ficar com um caminhão ali rodando, vai um dia numa loja pegar um resíduo, dali a pouco vai na outra loja 2, 3 ruas para baixo, porque isso também impacta a emissão de gás de efeito estufa, poluente local, e a cidade também está preocupada, né, com as suas emissões de carbono, tem um plano de mudanças climáticas, então é importante que tenha essa consonância com o termo estadual, que se aplique no município e que o município possa se entender, ele possa saber os resultados, né? Conhecer onde estão instalados os pontos, as quantidades que são coletadas, e como esses pontos são geralmente instalados no comércio, então a FEComércio tem sempre esse diálogo com esse grande objetivo de que esses sistemas sejam efetivamente implementados e aconteçam. Nós temos um portal de logística reversa lá no nosso site, com algumas explicações de como os comércios podem aderir, tem um Fale Conosco lá, então se tiver alguém ouvindo e que precisa mais informações, tem interesse de fazer parte desses pontos de logística reversa, lembrando que esses resíduos são aqueles que nós, enquanto residentes na cidade de São Paulo, geramos nas residências, não nas operações das empresas, mas nas residências, e não podemos colocar nem na coleta comum, né, do resíduo comum, nem na coleta seletiva municipal, porque são resíduos que carecem de uma destinação ambiental diferente, né? Não pode simplesmente para uma cooperativa, eles têm mercúrio, eles têm metais pesados, né? Tem todas umas características para desmontagem, então precisa que o setor privado faça essa coleta e que ele segregue o que dá para reciclar, o que não dá para reciclar, e que o rejeito seja encaminhado de forma adequada. Então, de forma muito rápida, que resíduos são esses? Os produtos eletroeletrônicos de forma geral, pilhas, baterias portáteis, todos os periféricos aí de computador, de celular, lâmpadas, medicamentos, isso pensando mais naquilo que é gerado em casa. As embalagens em geral também, né, tem uma meta de 22% que as empresas precisam tomar conta delas. Aí tem resíduos que são mais específicos assim para automotivos, então geralmente esses resíduos eles são gerados na hora da troca, que são pneus, filtro de óleo lubrificante, o próprio óleo, a embalagem do óleo.
tem um outro setor também que está mais relacionado com a agricultura, que são as embalagens de agrotóxicos. Então, são resíduos que têm um poder contaminante diferente daqueles resíduos que a gente gera no nosso dia a dia, na residência, né? Então, assim, Camila, de uma forma muito rápida, não sei se eu me atropelei toda aqui, né? Mas é importante, então, entender que o setor produtivo tem aquele resíduo que ele gera, e grande parte desse setor produtivo também precisa se envolver com aquele resíduo gerado no domicílio pela logística reversa. E que a gente está de portas abertas para conversar, para fazer a regulamentação dessa lei municipal que já existe, e adequar, né, o termo de compromisso estadual aqui para a cidade. É isso. Obrigada. Eu que agradeço, Cris. Bom, eu vou seguir a ordem das perguntas que a gente recebeu aqui. Eu não vou direcionar elas para nenhum palestrante, vocês sintam-se à vontade para responder, considerando sempre o uso da palavra, o cuidado. Então, com o tempo também, porque eu não quero prender vocês aqui até as 10 horas da noite. Eu sei que o tema é bom, se deixar a gente continua por muito tempo. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui foi enviada para a gente pelo WhatsApp. Estão perguntando assim: os palestrantes acreditam que políticas públicas como o novo crédito verde, recém-aprovado em Belo Horizonte, que não impacta diretamente no IPTU, pode estimular o engajamento da população? Alguém gostaria de responder essa pergunta? Eu não sei o que é o crédito verde, confesso que eu preciso dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada e já volto. Só vou entender o que é o crédito verde e respondo. Um segundo. Enquanto isso, vamos seguindo aqui, eu volto. Perfeito. Cris, você queria falar alguma coisa? Eu também desconheço, não sei o que é o crédito verde. Então, você tudo bem. Quer fazer outra pergunta? Não sei se o senhor eu também não sei o que é o crédito verde, né? Mas nós temos pensado muito na questão de estimular a logística reversa e uma atitude consciente por parte do cidadão através de estímulos, né, e créditos. Por exemplo, você tem as leis culturais que Rouanet e a lei aqui do Estado de São Paulo e tal, em que você tem um incentivo fiscal se você investir uma parte do teu imposto num evento cultural que tenha sido aprovado por um conselho, enfim, que esteja naquela lista de projetos a serem estimulados. Seria uma forma, se a gente criasse atividades de adequação ambiental, de uma boa destinação de resíduos e tal, homologasse essa iniciativa e o empresário investisse nisso. Isso seria uma forma de envolver a sociedade civil, envolver os empresários, você ter uma logística reversa criativa, em vez de leilões de créditos de logística reversa, né, de eficácia duvidosa, né? Nós temos pensado muito nisso. Eu não sei efetivamente se a ideia do crédito verde de Belo Horizonte vai nessa direção, mas eu quis colocar essa ideia. Isso está em gestação conosco. Inclusive, foi objeto, se a Cristiane lembrar, de uma discussão ano passado com o pessoal da FEComércio, e, enfim, é uma ideia que está em gestação entre nós. Mas é nessa linha. Pode falar, Cris, depois fala. Não, dessa conversa que a gente teve lá atrás, eu lembro também que foi falado, porque
dentre esses grandes geradores, né, que produzem mais de 200 litros por dia, existem algumas empresas que são muito pequenas, né, acho que era o Evaldo e o Sr. Monte que falava, são os pequenos grandes geradores, né, que a gente estava pensando também num tratamento diferenciado para eles, né, não que fosse deixar eles fazerem o que não pode, né, mas uma atenção especial, porque se eles se adequam, já ia ser uma grande quantidade de empresas na cidade que iam estar fazendo tudo realmente direitinho, porque são muitas, e são empresas muito pequenas, muitas até familiares, com poucos funcionários. Eu até antes de entrar aqui, eu pedi um dado, que eu fiz até uma colinha que eu não sei de cor, dentre as empresas de comércio e serviço, 90% delas têm menos do que 4 funcionários. Então, são empresas com área pequena e que vão gerar resíduos que são parecidos com os domésticos, muitas vezes, né, que não tem periculosidade e que poderiam ter um tratamento adequado, um plano de gerenciamento simplificado, para que todas pudessem fazer, que não precisassem contratar um engenheiro, que tivesse uma RT, porque tudo isso é um custo, né? E a gente também precisa pensar que essas empresas são muitas, elas geram emprego, né? Renda que fica aqui na cidade, então facilitar essa gestão seria muito importante, né? E esse tipo de conversa pode gerar uma solução interessante, né? Aqui pesquisando, acho que até quem fez a pergunta, primeiro, obrigado por provocar, eu confesso que desconhecia, é uma política pública municipal que visa incentivar a adequação de edificações com regularidade ambiental às medidas de sustentabilidade. Então, tem o eixo de água, resíduos, mobilidade, mudança climática e energia, e o valor investido pode ser utilizado, ser considerado um crédito e ser abatido de eventuais dívidas tributárias e não tributárias com o município. Então, se o sujeito tem uma dívida tributária, ou a empresa, e ela investe em melhorias, né, relacionadas a esses investimentos voltados à melhoria da sustentabilidade da construção, ele pode abater um percentual do valor investido em débitos tributários junto ao município. Acho que tem uma inspiração tanto do IPTU verde, que tem um espírito semelhante, o próprio ICMS ecológico, que é estadual na mesma linha, mas é a primeira vez que eu vejo uma política pública dessa forma, que aqui é o verdadeiro, a efetivação do protetor recebedor, né? Aquele que implementa uma energia solar em casa, aquele que adota algumas medidas de melhoria, tem uma contrapartida do município com abatimento, né, de débitos fiscais. Boa iniciativa e obrigado por compartilhar aqui conosco essa iniciativa de IBH. Perfeito, muito obrigada, Fabrício, por ter ido procurar ainda todas essas informações. Ensina para todo mundo. A pergunta seguinte que eu tenho aqui os palestrantes acreditam que existe a necessidade na melhoria dos grandes geradores... Os palestrantes acreditam que existe a necessidade de melhoria na lei dos grandes geradores, no sentido de aumentar a porcentagem de resíduos destinados à reciclagem que precisa ser comprovada? Olha, efetivamente esse é o caminho que a gente tem pensado, que na verdade não é uma lei, é um pacotinho de leis, né, que a gente procurou integrar, consolidar, e cuja principal dificuldade foi você implementar, né? A nossa grande vitória foi conseguir saber quantos grandes geradores você tem na cidade de São Paulo, que a gente não sabia, quantas empresas de limpeza pública a gente de fato tem, porque a gente descobriu que tinha umas 70 cadastradas e umas 300 de fato, então todas se cadastraram. E há uma disposição no sentido de que uma porcentagem, acho que é 10%, destinada à reciclagem. Essa porcentagem vai ser aumentada, tá? Dentro de uma política. A gente quer estimular muito, quer trabalhar muito agora a questão dos resíduos orgânicos, da compostagem,
Isso vai ser aperfeiçoado e o caminho é exatamente esse. A gente ir aumentando gradativamente a quantidade de resíduo seco destinado à reciclagem e a um tratamento cada vez mais adequado ao resíduo orgânico. É que essas leis, elas são novas, elas não estão na cultura do indivíduo. Então, você tem que ter um trabalho de educação ambiental, conjugado com uma efetiva fiscalização, né? Você fiscalizar uma cidade de 12 milhões de habitantes, você só faz isso com o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, né? Porque senão não existe, você não consegue. Então, é um trabalho concomitante. Você trabalha educação ambiental, você trabalha uma mudança de cultura, você trabalha novas tecnologias e você vai aprimorando a lei. Porque não adianta você fazer uma lei que não seja aplicável. Então, essas coisas andam todas juntas. Eu acho que a gente deu um grande passo e estamos nos preparando para dar os seguintes. É isso. Muito obrigada, Monte. Alguém gostaria de falar mais algum ponto ou poderia passar para a próxima pergunta? Temos algumas ainda. Então, aproveitar o gancho. Eu caí aqui. Ixi, agora ficou mudo. Como você está em 2 aparelhos, um deles você teria que tirar o som para conseguir. Eu fiz isso, vê se melhorou agora. Melhorou? Sim, melhorou. Então, o Fabrício estava falando, né, lá da lei de Belo Horizonte, e eu não sei se vocês já comentaram, né, que existe aqui na Câmara alguns projetos de lei, né, instituídos de IPTU verde, IPTU amarelo, né, são semelhantes, né, dariam desconto no IPTU para certas modalidades aí de medidas sustentáveis, né, e isso é bem interessante, sim. A pessoa que perguntou, a gente acha que isso é bem importante para incentivar, né, que essas medidas sejam colocadas em prática. Cristiane, se você me permite, na realidade existe, em relação a todos esses projetos que tramitam, talvez o João Manuel possa confirmar isso para nós, existe uma grande resistência por parte das respectivas secretarias de Finanças e Fazenda dos municípios em renunciarem valores sem um correspondente, uma análise concreta de impacto, né? E isso, quando nós falamos desses incentivos, nós teríamos que ter, como a questão é absolutamente técnica, nós teríamos que ter uma forma de mensurar isso de forma efetiva, seja isso através de auditorias concretas, seja isso através de o que isso economizaria, né, para o poder público enquanto gastos, né, efetivos. Isso também é muito difícil de mensurar, então existe uma resistência muito grande a respeito disso. Mas, assim, eu concordo com o Monte deu não só uma sugestão, mas, na realidade, o caminho das pedras, que é exatamente essa questão da educação socioambiental. Ela é fundamental e a partir dela que nós ganharíamos protagonismo. E isso já vem sendo executado, mas deve ser investido de forma muito efetiva pelo poder público, né? Então, eu acho que talvez o caminho possa ser por aí, mas sem abortar qualquer outro formato criativo de incentivo. Sem dúvida, Francisco, é bastante delicado lidar com qualquer questão de renúncia fiscal, para que os seus gestores não incorram em nenhuma questão de responsabilidade fiscal por renúncia de receita. É um tema bastante atual dos órgãos de controle, que tem sido muito observado, mas não tenho dúvida que há muito campo nessa área, tanto ambiental quanto de gestão de resíduos sólidos, na área de saneamento, para que a gente possa formular as políticas públicas e poder deixar claro qual é o benefício que traz cada proposta e poder contar com a aprovação e implementação dessas políticas, né?
considerando que esse campo, por exemplo, que propõe a vereadora Janaína de discussão, para poder absorver as ideias, a exemplo do que veio agora da pergunta da pessoa de Belo Horizonte, que o nosso colega Fabrício prontamente foi nos trazer aqui o esclarecimento, a discussão disso com a sociedade civil, trazer para o âmbito da Câmara, que são os nossos representantes, e aprimorar essas propostas, tudo isso traz uma segurança também para os gestores. É lógico que isso é uma proposta parte isoladamente do Executivo, sem a discussão com a sociedade civil, às vezes com prematura tramitação nos legislativos e resta aprovada, a chance disso dar errado é muito maior. Mas se há discussão, se a proposta nasce de uma discussão colegiada, se ela é aprimorada dentro do Poder Legislativo e depois submetida ainda ao controle do Executivo antes da sanção da respectiva lei, com certeza há meio, sim, para que a gente possa avançar e ter políticas públicas nesse sentido. O professor Monte acabou aí colocando da parte da implementação das tecnologias para aprimoramento também da fiscalização e do acompanhamento das políticas, é muito do que é o papel que é posto aqui pela SP Regula. Nós temos, logicamente, pelo que é conhecido da lei, uma estrutura mais enxuta, vamos aproveitar e estamos absorvendo muita coisa das lições que estamos tendo na URB, de tudo que foi desenvolvido até aqui, e projetando, logicamente, a implementação dessas tecnologias para que tenhamos esse ganho que o professor Monte nos trouxe. Obrigado. Até a somar aqui, né, dentro desse diálogo, a pertinência. A BH faz isso enquanto discute a concessão da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos, que está na pauta, mandaram no começo do ano a lei para concessão. Então, veja só, é uma obrigação hoje cobrar. Se não cobrar, é renúncia de receita, como o João muito bem colocou. Renúncia de receita com previsão na lei de responsabilidade fiscal e conduta de improbidade. Então, veja, o município aproveita o ensejo para discutir algo, né, que, de fato, institucionaliza uma cobrança que precisa e que virá, se já não existe no IPTU, virá por taxa específica ou virá por tarifa, numa concessão, e, no mesmo momento, já regulamenta um instrumento que prestigia aquela medida, né, pró-sustentabilidade, melhoria da construção, de fato, a prestigiar aquele cidadão, aquela empresa que investe tanto em energia, mobilidade, entre outras frentes que a lei municipal traz. Então, no mesmo diálogo, no mesmo momento político, se discute os dois assuntos. Agora, é lógico, o assunto é áspero, né? É o que eu falei, você tratar da cobrança, da constituição da cobrança, e que tem que ser cobrado, sob pena de ser responsabilizado. De outro lado, você vê uma contrapartida para prestigiar aquele que, de fato, adota uma medida correta, que tem um sistema de compostagem, que tem uma energia fotovoltaica, que adota uma outra. Então, me parece, eu vou estudar melhor aqui a lei de BH, mas acho que é uma boa pedida para esse processo público de discussão da sustentabilidade econômica financeira do serviço. O Fabrício lembrou muito bem na primeira intervenção dele, um dos princípios do marco regulatório, o princípio do poluidor-pagador. Então, não dá para o poder público pensar no poluidor-pagador, enxergando ele apenas como bom pagador também, né? Há de pensar e enxergar ele como menos poluidor, para que tenha um equilíbrio na formulação da política pública. Bom, temos algumas perguntas ainda. Eu vou selecionar algumas delas, porque infelizmente a gente não tem muito tempo. Então, a primeira pergunta que temos aqui é: quando vence os contratos atuais, quais ações a Anlurb/SP Regula está desenvolvendo para os novos contratos? Acho que aqui seria interessante também a gente pensar em processos de participação social, caso vocês tenham alguma informação quanto a isso, seria interessante abordar, por favor. Não sei se o João Manuel quer falar. Bom, professor, acho que para o senhor falar com relação aos contratos, eu complemento depois com a visão da SP Regula, que a gente estabelece a mesma ordem de execução. Claro. Na verdade, nós estamos trabalhando aí nisso há 4 anos e meio, né? Essa foi sempre vamos dizer, o fio condutor, porque o fio condutor
qual é o bom sistema de limpeza pública para a cidade de São Paulo. E vamos fazer isso através de concessão. Isso já existia, a concessão que está em vigor, e para nós esse parecia ser o caminho, desde o início da gestão em 17, e até sob o comando do Bruno, que era então nosso secretário de subprefeitura, né, de subprefeituras. Então, nós estamos trabalhando nisso há 4 anos e meio, examinando resultados, fazendo um estudo intenso sobre a questão de reequilíbrio, dos marcos de concessão que foram cumpridos, que não puderam ser cumpridos, como é que isso aconteceu. A gente sentiu, ao longo desse período, a profunda necessidade de entender concessão, né? Que quando essa lei foi elaborada, com essas concessões foram elaboradas, as leis eram diferentes, era um conceito novo, os procedimentos não estavam bem definidos, não se sabe. Então, é um processo de 15 anos, ou a essa altura 16 anos, que foi acontecendo. Então, nós procuramos tirar as lições disso. Então, na verdade, nós estamos nos preparando desde sempre para isso, né? Eu diria assim, e aí eu passo para o João Manuel, eu diria o seguinte, olha, o que nós queremos é um melhor sistema de limpeza pública, com a melhor correção ambiental, que tenha o menor custo para a população. É isso que a gente quer. Um custo justo, né? Não é justo que quem gera mais pague a mesma coisa que o outro, enfim, né? Que sejam critérios justos. A questão da logística reversa é uma preocupação do Ministério Público Paulista o tempo todo, né? Então, como é que a gente consegue enxergar isso? Como é que a gente consegue conciliar com as questões de educação ambiental? A gente investe pouco, né, em educação ambiental. A concessão prevê 0,5% só para a educação ambiental, é muito pouco, muito pouco. Talvez a logística reversa seja um caminho para você aumentar essa verba, né? Então é isso, nós estamos preparados. Hoje, por exemplo, eu fiquei 8 horas em cima de estudo de reequilíbrio e de concessão e as questões, e o atual superintendente da Regula, justamente o superintendente de regulação, discutindo isso com advogados. A gente teve um ganho enorme, porque nós não tínhamos esse conhecimento jurídico. Agora a gente tem o conhecimento jurídico, entendeu? Então é isso. João, fala aí. Né? Acho que você pode... Muito bem, professor. Sem dúvida, nessa linha, lembrar que nós estamos em tempos de Jogos Olímpicos, né? E essa relação ANLURB e SP Regula é uma corrida de revezamento, né? A ANLURB correu um longo trecho até aqui, está passando o bastão para a SP Regula, mas com certeza comemorará a vitória ao nosso lado. Exemplo, está aqui o professor Monte discutindo conosco. A nossa missão é justamente estar acompanhando agora, junto da ANLURB, por esses dias, que se estenderá aí pelos próximos meses, dentro do prazo estabelecido pelo prefeito Ricardo Nunes, justamente para ter a responsabilidade de entender toda essa execução dos últimos anos desses contratos, trazer a expertise do nosso corpo técnico, que somado da SP Regula, citado aqui pelo nosso professor Monte, nosso superintendente de regulação, o Lucas, que está mais próximo dessa parte da gerência do professor Monte, também o conhecimento jurídico da nossa superintendência jurídica, para dar sequência a esse sistema de São Paulo, como disse o nosso colega Fabrício no início, que funciona regularmente. Funciona bem, não tem aí maiores incômodos à população, mas que, logicamente, precisa ser aprimorado e melhorado.
Então, a ideia da SP Regula é fazer essa corrida de passagem de bastão, assumir toda essa sabedoria do trabalho desenvolvido lá atrás pela Limpurb, que foi passado pela Anlurb e agora será regulado e fiscalizado pela SP Regula, e apresentar à população da cidade de São Paulo um serviço melhor prestado pelas concessões, que são as responsáveis aí pela execução desse trabalho, bem como pensar também nas outras questões que estão fora, que seria as questões aí dos grandes geradores, pensar na responsabilidade social vinculado à coleta seletiva, todos os aspectos que envolvem a gestão dos resíduos sólidos na capital, com certeza terá muita atenção da SP Regula, porque a gente tenha cada vez um sistema melhor. Muito obrigada, João Manuel. Vou passar para a nossa última pergunta, para a gente poder encerrar. O Soler, infelizmente, precisou sair. Ele mandou uma mensagem que ele precisava segurar a molecada lá na casa dele. Então, ele agradeceu muito a participação aqui. Queria deixar aqui publicamente registrado também a nossa gratidão pela participação dele pela segunda vez aqui conosco, sempre acrescentando muito. Então, agora, indo para a nossa última pergunta, eu já vi que rolou um pouco da discussão no chat. Estão perguntando como será a cobrança da taxa nos municípios sobre os resíduos sólidos. Então, a pergunta exata foi a cobrança da taxa de lixo nos municípios junto ao IPTU, como será absorvida e gerenciada? Um exemplo de São Bernardo do Campo. Então, se vocês puderem adereçar um pouco essa questão, a gente passa depois para o nosso encerramento. Então, Camila, eu nem sei agora se eu estou com o microfone aberto. Então, eu não sei de como que funciona lá no município de São Bernardo do Campo, né? E eu só soube quando ela começou que foi muita reclamação, né? A população sempre reclama, mas assim, eu acho que eu entendo que nesse momento não tem mais, não é o município que vai resolver, eu não quero cobrar, né? Porque é uma lei federal e vai ter que cobrar. Então, acho que pelo que eu entendo, o município de São Paulo está estudando, né, verificando como que será essa cobrança, como que ela se dará, e isso é muito importante, e é importante que seja um processo aberto e que tenha essa comunicação com a sociedade para que não haja uma revolta, porque, assim, de uma forma ou de outra, o contribuinte já paga, e ele paga e ele não sabe o tamanho do direito do que o município arrecada para aquilo. A gente não consome água, paga a conta de água, consome energia elétrica, vem a conta da energia, tem a internet, vem a conta da internet. Então, agora a gente vai ver a conta da gestão do resíduo, né? Faz parte. Então, acho que esse diálogo é importante. Se vai vir como uma taxa, né, destacada, como uma tarifa, se vai ser no IPTU, vai ter lá um pedacinho que vai estar discriminado, eu acho que a forma, as agências, né, agora nessa transição, estão estudando. Mas eu acho que o importante nesse momento é que a sociedade entenda a importância dessa taxa e que vai ser mais transparente. E até aquelas pessoas que geram muito resíduos, quando eu digo pessoas, podem ser as físicas e as jurídicas, elas vão passar a melhorar. Porque se ela paga mais, porque ela gera mais, ela vai então verificar o que ela pode fazer para gerar menos. Como fazer compras melhores, né? Não deixar a laranja apodrecendo lá na fruteira, por exemplo. Em vez de descartar uma panela, alguma coisa que não está boa, vai lá e troca a borrachinha, ver se tem aquele senhorzinho lá na feira que conserta a válvula, sabe? Gerar menos resíduo. Né? E isso é importante, isso faz parte de um aprendizado de uma sociedade que tem que entender que os locais para disposição de resíduo estão ficando cada vez mais longe aqui da cidade de São Paulo. E quanto mais um resíduo passeia, mais impacto ambiental tem, mais custo tem para todos nós. Né? Somos quantos habitantes? 10 milhões? 12 milhões? É muito resíduo, é muito. Então, se a gente conseguir melhorar, e para isso, e não tem mais escolha, a taxa está aí, ela foi posta. Agora vai ser o prefeito e toda a administração vai ter que ter um diálogo muito franco para a sociedade entender isso. Né? E a gente vai ter que entender e vai ter que pagar. Não sei se eu
sou muito assim, objetiva, categórica, mas eu vejo sim, né? Acho que a Cristiane abordou muito bem e eu gostaria de somar também algumas contribuições nesse sentido da pergunta que nos foi enviado aqui, e a pessoa, logicamente, nos questiona com relação ao comportamento dos municípios. A SP Regula está à frente ao município de São Paulo, nossa capital aqui na maior metrópole da América Latina, mas a pergunta dela aborda os municípios. Vale lembrar que o Marco Regulatório de Saneamento Básico é uma lei federal e que ela é posta para os 5.000 e mais 5.000 municípios que existem no Brasil, né? Inclusive, existem prazos curtos colocados nessa legislação para que possa ter um andamento rápido desse marco regulatório, que é uma atualização, inclusive, de uma outra legislação que já vinha vigente e que pouco avançou, né? E eu entendo que, nesse princípio, a preocupação maior seja dos municípios que não tenha um sistema de gestão de resíduos já estabelecido, o que não é o caso de São Paulo. São Paulo tem um sistema estabelecido, como nós aqui dissemos, que vigora aí por uma concessão da coleta e destinação por mais de 15 anos, como colocou o professor Monte, que tem um sistema de varrição e destinação também muito eficiente, funcionando, que tem, inclusive, dentro do sistema cobranças de taxa. A gente tem a taxa de resíduos de saúde, temos lá a FISLURB, não temos, nesse momento, vigorando a taxa de coleta e destinação, que, logicamente, somado aí as obrigações que traz o marco de saneamento e também a condução do nosso próprio sistema, que teremos aí adiante renovações de contratos a serem discutidas, isso sempre é objeto de estudo, de análise, de divisão, logicamente com o poder civil no momento correto, quando a legislação prevê e quando o poder público se dispõe a fazê-lo, com as câmaras municipais, que são os nossos representantes no legislativo, para que possa ser aprimorado o sistema, atender a legislação federal e melhorar, principalmente, né? Acho que um aspecto que a gente tem que observar, a cobrança da taxa é um dos aspectos do marco regulatório do saneamento básico, mas ele traz um ganho para a política ambiental do país muito grande, com uma série de outras obrigações que os sistemas municipais têm que ser estruturados. Então, acho que tem que ser observado justamente a estruturação dos sistemas dos municípios, que vai acabar, inevitavelmente, de forma muito delicada para alguns gestores, tendo que rever o seu sistema tributário. Mas do que estamos tratando, efetivamente, é da estruturação dos sistemas para os municípios. Monte, você gostaria de complementar alguma coisa? Olha, é exatamente o que o João Manuel colocou, é a nossa posição, né? E é o que está sendo elaborado. Então, acho que não seria o caso de complementar, né? Já está feito, é isso. Perfeito, muito obrigada. Eu iria até acrescentar um último ponto de uma das jornadas, um dos painéis que a gente teve aqui na jornada, que a gente recebeu um representante da Loga, e ele mencionou, inclusive, da implementação de um novo sistema de lixo, que tem os containers subterrâneos, que você pode passar um cartão para colocar o seu lixo. Então, você conseguiria acompanhar a quantidade de lixo que a pessoa está colocando naquele espaço, e com isso a taxa poderia ser proporcional, caso a gente quisesse fazer um vínculo dessa forma. Então, só trazendo também um aspecto prático, porque eu não sei o quanto a pergunta foi só em relação ao como iremos fazer no sentido de como município, ou também como cidadão, como teremos essa cobrança proporcional ao uso, né, do serviço de cada um. Então, essa foi uma das tecnologias que foram mencionadas e podem surgir outras alternativas. Camila, o espírito, na verdade, desse novo marco regulatório é a universalização do sistema de gestão de resíduos sólidos. Então, quando a gente pensa a universalização, é justamente nesse sentido. Os municípios que não têm sistema vão ter que pensar em instituir os seus sistemas e dividir essas ideias que trouxe aqui a Loga, que foi trazido por outros palestrantes, que nos traz a Cristiane do FEComércio, o professor Monte, que é de vasta sabedoria no tema. Logicamente, cada vez mais os municípios têm que trocar essas experiências para que a gente alcance o espírito real do marco regulatório, que é a universalização.
E cada município, né, Janina? Cada município vai ter o seu... Cristiane, no não está escutando. Não, e acho que agora foi, agora. Uhum. E cada município, ele logicamente, ele vai estudar, né, os outros, vai ver outros exemplos, mas cada um vai encontrar a sua fórmula ideal, né? Nenhum vai poder comprar uma fórmula pronta do vizinho, porque cada um tem a sua particularidade. Uma cidade é mais industrial, a outra é mais rural, a outra é mais de serviço, né? Uma tem condomínio, a outra só tem casa. Então, não tem uma fórmula mágica, né? Então, é importante quando a gente ouve aqui, né, que a Anlurb vem se debruçando em tudo isso, né, pensando nessa concessão que vai precisar ser feita agora. Então, a gente entende que é um processo que não... agora tem que fazer isso, então o que a gente vai fazer? Não, né? A gente percebe que está tendo um amadurecimento, né? Um estudo, um aprofundamento, e essas conversas com a sociedade, assim, eu acho que esse é um ponto assim, fundamental, para que ninguém se sinta assim, como agora eu vou ter que pagar isso, tal, né? Eu acho que isso é muito importante, não ter esse obstáculo, né? E que a sociedade entenda. Só complementando, a gente tem feito estudos, inclusive com concurso de instituições universitárias, para entender realmente, porque você não pode colocar uma regra para a cidade. Você tem inúmeras cidades aqui dentro, com características muito diferentes. Você tem situações em que não é possível acesso de todos os caminhões, não é? Você tem que usar tipos de veículos específicos. A urbanização não é uniforme, né? Então, o que a gente fez, acho que foi o ano passado, a gente fez um estudo onde a gente identificou quais os diversos tipos de... Como é que você pode classificar a cidade tendo como objetivo quais são os tipos de coleta diferentes que a gente tem que fazer, né? Esse estudo precede qualquer coisa nesse, porque essa ideia tem que ser justa, né? Você não pode igualar desiguais. As pessoas têm que pagar com justiça, né? Hoje, então, hoje isso está no Tesouro, todos pagam, né? Para você dar o passo seguinte, nós não estamos maduros, mas nós estamos trabalhando, falando tecnicamente, não estou falando nem política, nem juridicamente. Você tem que saber o que é que você vai fazer, como é que você vai dividir, como é que isso vai ser um critério justo, os diversos tipos de resíduo, né? Isso está sendo feito, esse estudo está sendo feito, já tivemos resultados. As concessionárias, não, bem antes do marco aí do saneamento, elas já estavam trabalhando nisso e nos trazem periodicamente esses estudos. Então, esse é o status. Ninguém está sem olhar para isso, mas ainda não estamos maduros, né? Para fazer um sistema justo, né? Que seja bacana, que seja divulgável para a sociedade. Mas vai ser feito, sem dúvida, no momento adequado. É basicamente isso. Muito obrigada pela sua fala. Acho que também é importante as pessoas ouvirem isso para tranquilizar, porque com a criação de um novo imposto, com certeza, cria muito nervosismo, essa sensação toda que a Cris estava descrevendo. É importante as pessoas saberem que tem toda essa parte técnica acontecendo por trás. Enfim, todos os pontos que vocês trouxeram hoje foram extremamente relevantes. Eu aprendi muito, então eu queria deixar um agradecimento pessoal também. É sempre muito bom ter uma aula como essa com pessoas que entendem tanto do assunto e estão dispostas a discutir tanto sobre isso.
Então, muito obrigada mesmo. E agora eu gostaria de passar a fala também para o Francisco Miné, para uma palavra final. Bom, primeiro eu quero agradecer a Camila, né, por essa coordenação, foi primorosa, e agradecer de forma especial a todos os nossos palestrantes, ao Fabrício, ao professor Monte, ao João Manuel, a Cristiane, que abrilhantaram aí essa nossa jornada. E garantir para todos vocês que, na realidade, nós estamos diante da construção de uma política pública. Quando nós falamos de construção de política pública, toda a construção de política pública ela é apartidária, né? Ela vem diante da iniciativa do nosso gabinete, por iniciativa da vereadora Janaína Lima, mas, na realidade, ela é apartidária. Então, para nós, isso é algo que nós vamos continuar conversando ao longo dos 4 anos seguidos. E é algo que está sendo construído. Os senhores são as personagens principais dessa construção. Poder repassar, poder informar, poder socioeducar a população e dar participação efetiva para o cidadão dessas políticas públicas, isso é cidadania, né? E isso é democrático, e toda a nossa intenção e nosso interesse é nesse sentido, é de proporcionar esse diálogo, levar esse diálogo também internamente dentro da casa, poder conscientizar todos os demais parlamentares da importância desse tema e bem como também poder tranquilizar a população de que isso está sendo tratado de forma séria, de forma tecnológica, ou seja, com dados acadêmicos, com informações as mais sérias possíveis, e que existe um engajamento total. E nós fazemos parte, fica aqui o convite sempre realizado, essas jornadas nós vamos manter, nós vamos levar para casa. Ficam todos os senhores convidados para integrar essa frente, porque ela nasce a partir de vocês, e nós somos apenas os patrocinadores, nós somos apenas um dos veículos, né? Então, da nossa parte, toda a divulgação dessa jornada e dessas iniciativas, nós levaremos não só para a sociedade, como também para todos os espaços de mídia que nós pudermos abrir. Então, individualmente, aqui faço convite, outros convites nós faremos individualmente a cada um dos senhores, para que a gente possa só se educar e para que nós possamos levar instrumentos legislativos sérios e eficazes que possam trazer a absoluta transparência da construção dessa política pública. Então, essas são as palavras, e desde já agradeço a participação de todos os interessados. Nós estamos absolutamente abertos para todos vocês. Camila. Muito obrigada.